Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, 20ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versos 1 a 16a. No cenário litúrgico de hoje, notamos o quanto Deus faz justiça a todas as pessoas, independente de quem seja. A primeira leitura enfatiza alguns oráculos contra os próprios pastores do antigo Israel. Dentre eles, os reis, chefes e até mesmo alguns líderes entre os povos. Notem que para a justiça divina acontecer, Deus não faz distinção de pessoas. Ezequiel, de certo modo, retoma um oráculo que já havia sido proclamado por Jeremias no capítulo 23. Agora, de forma mais detalhada, Ezequiel deixa claro que não importa quem seja, mas no momento certo, a justiça divina brotará para todas as pessoas. Aqui me lembrei de um filme de décadas atrás, O Alto da Compadecida. Em determinada cena do filme, após a morte de vários personagens e terem sido levados ao juízo final, um dos personagens, interpretados pelo ator Lima Duarte, que era um bispo da cidade local, ao se deparar no local que era considerado o momento do juízo final, ele dizia mais ou menos assim: onde é o local dos eclesiásticos? Uma cena bastante cômica, ao ver o personagem pensando que o julgamento dos eclesiásticos seria diferenciado ou com algum tipo de privilégios. Lógico que a cena era de muita descontração, mas levando em consideração a vida real, muito séria. Dado que ao refletir a primeira leitura de hoje, a qual Deus fica indignado com os antigos pastores de Israel, com seus reis e chefes igualmente, notamos que a mensagem bíblica é de grande seriedade a tal ponto que todos devem sempre aprender a agir com justiça. De fato, no juízo final, não haverá privilégios para este ou aquele fiel, para este ou aquele eclesiástico, como pensou o personagem do filme. Aliás, a Sagrada Escritura ensina o contrário e diz: porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Citação de Lucas 12, 48. Diante de tamanha indignação de Deus com os próprios pastores, Ezequiel, inspiradíssimo, profetiza que Deus enviará um bom pastor a todas as suas ovelhas. Exatamente aquele que o salmista faz referência ao dizer: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Jesus é o bom pastor profetizado por Ezequiel, o qual cuidará de todas as suas ovelhas. Então, Jesus, a partir de sua própria vida, instrui aos novos pastores como deve ser tratada todas as suas ovelhas. Todas devem ter o mesmo cuidado, não como no antigo Israel, onde reis e vassalos tinham tratamentos totalmente diferentes, desigual e, em algumas ocasiões, tratamentos desumanos. O bom pastor chama todos a fazerem parte do seu redil igualmente, a fim de serem protegidos de algum lobo voraz ou mesmo de ataques maldosos de falsos pastores. Então, pensando em novos bons pastores, como se diz no Evangelho, o administrador da vinha saiu em vários horários para contratar novos trabalhadores, sugerindo pensar que os trabalhadores antigos, como aqueles citados por Ezequiel, foram maus pastores. Não estavam tomando conta das ovelhas e deixavam o redil completamente desprovido de alimentos e sem segurança. Segundo a parábola do Evangelho de hoje, o bom administrador chama novos trabalhadores e pastores em todo o tempo da história. Notem que a recompensa deverá ser a mesma a todos, realçando assim que o amor de Deus é igual a todas as pessoas, independentemente se é eclesiástico ou leigo. Sejam pessoas mais antigas ou mesmo de tempos atuais, a recompensa que é dada por Deus
é a mesma a todos, sem privilégios a este ou aquele, exatamente como é narrado no Evangelho de hoje. Ninguém deve pensar que é melhor do que este ou aquele fiel, ou receberá algo a mais de Deus, como o empregado reclamando o Evangelho, pensando que por ser contratado antes, iria receber mais do que os outros que foram contratados após ele. Não é assim que funciona com Deus, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Citação de 2 Coríntios 5:10. Mediante Deus, todos somos iguais, apenas com função e missão diferenciadas, recebidas pelo próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.